Olá a todos, é com grande alegria que o Projeto Sabedoria volta com uma entrevista fantástica. Hoje vamos falar do direito do consumidor, do direito do fornecedor. Nós vamos entrevistar o diretor do PROCON da cidade de Araucária, Paraná, o Dr. Kleber Sox. Dr. Kleber é um grande advogado e representa o PROCON da cidade com grande atuação. Dr. Kleber, é com grande alegria que o senhor está aqui no programa Sabedoria, no Projeto Sabedoria. O Projeto Sabedoria diz em Provérbios que a sabedoria é vizinha do conhecimento e todos nós temos conhecimento para partilhar. E o senhor, com grande experiência, tem um conhecimento vasto no direito do consumidor e no direito também de uma forma geral. Então nós vamos bater um papo aqui. Gostaria que o senhor se apresentasse ao nosso pessoal e a palavra é vossa. Obrigado, boa tarde a todos. Primeiramente agradecer o convite do Ricardo para estar aqui no Projeto Sabedoria. É uma satisfação estar falando com vocês. Eu sou o Kleber Sox de Souza, estou como diretor do PROCON aqui de Araucária, também sou presidente da comissão da OAB na subseção de Araucária. E vamos aí conversar um pouquinho hoje à tarde referente a direito do consumidor e atuação do PROCON também. Verdade, bem lembrado. O direito do consumidor, a Ordem dos Advogados tem várias comissões e uma delas é a do consumidor. O Dr. Kleber faz parte e bem importante, bem lembrado. Obrigado, Dr. Kleber. Gostaria que você começasse a informar como que funciona o PROCON. O que é o PROCON, qual é a atuação dele, qual é a competência dele, para que ele foi criado. Vamos lá, o PROCON ele faz parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, né? Entre outros órgãos. Temos lá as delegacias dos consumidores, temos o Ministério Público do Consumidor, organizações civis, associações, temos também os PROCONs estaduais e os PROCONs municipais, né? Aí ali a gente faz a defesa diretamente do consumidor, atendemos o consumidor através de três ferramentas. Uma é a reclamação, então tem algum problema de consumo, o consumidor vai até o PROCON, registra a reclamação lá para a gente tentar resolver, né? Temos também a realização de consultas, bem importante, a gente está atuando bastante nessa área lá porque isso educa o consumidor. Então tem alguma dúvida relacionada a direito do consumidor, o consumidor pode ligar lá no PROCON, pode ir até o PROCON através de rede social e tirar suas dúvidas lá relacionadas a direito do consumidor. E também temos a ferramenta da denúncia, né? Se tiver algum problema de consumo, alguma coisa mais grave, o pessoal faz a denúncia e a gente também atende lá. Me diz uma coisa, quando a gente fala em PROCON, a gente lembra de um nome nacional. Então, as pessoas que têm alguma reclamação nas suas cidades, elas se direcionam ao PROCON da sua cidade. E a cidade que não tem o PROCON, como que a pessoa deve proceder? Então, geralmente sim, se a cidade tem o PROCON, a pessoa busca o PROCON da cidade, né? Os PROCONs eles atendem, se for municipal, em âmbito municipal, no sentido de recepcionar as reclamações dos consumidores do município. Então, Araucária recebe a reclamação dos consumidores do município de Araucária, mas nós podemos notificar empresas do Brasil inteiro, né? Se a cidade não tem PROCON, aí é a competência do PROCON estadual. Se não tem PROCON estadual, hoje a gente tem a ferramenta chamada consumidor.gov. Ela é igual o Reclame Aqui, mas essa é governamental, ela é controlada e quem acompanha é a Senacom, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Então a pessoa pode se cadastrar lá, entra lá no consumidor.gov, faz a reclamação, quem vai responder diretamente ao consumidor é o fornecedor, e isso tudo sob a supervisão da Senacom, né? Você falou uma coisa importante, eu só vou... que é a respeito do consumidor.gov. Antes de eu entrar nela, eu só vou voltar um pouco ao PROCON. Então, a cidade que não tem o PROCON, ela vai no PROCON estadual, por exemplo, ela pode entrar no site do PROCON estadual, ou ela entra em contato pelo 0800 do PROCON mais próximo dela. E se a cidade quer colocar um PROCON, a associação comercial ela pode... ou ela tem que ir na prefeitura? Qual que é o procedimento para instalar um PROCON numa cidade? Geralmente é feito por legislação municipal, né? Então nós temos aqui uma lei de 2005, mas o PROCON só foi criado de fato em 2017, né? Mas é através de lei municipal. Lá se cria o núcleo de defesa do consumidor, o fundo de defesa do consumidor, que é, por exemplo, o recurso das multas que vão direcionadas,
cria-se o Conselho Municipal de Política do Consumo, então através da legislação municipal, vai ter que ter a aprovação da Câmara, né? Mas isso quem vai criar o município. O município, a prefeitura. O que a gente discute bastante até em conversa com PROCONs, às vezes a ideia de trazer um balcão do consumidor. O que é o balcão do consumidor? Então, por exemplo, o Estado, tem uma cidade que não tem o PROCON. O PROCON estadual poderia colocar um balcão do consumidor estadual lá para atender aquela região, né? Isso poderia ser feito, né? Aí tem que conversar, até a conversa com o PROCON estadual diretamente. Mas se for para município, tem que ter legislação municipal. Entendi. Então, só para deixar bem claro, as cidades que não têm PROCON podem conversar com o seu estado. Isso. E o estado pode direcionar um balcão que tem legislação que regulamenta isso. Perfeito. Isso. Voltando agora, direcionado ao site do governo.gov, né? Que é o consumidor.gov. Eu vejo que você pode fazer um cadastro no site do governo, onde você tem acesso a várias ferramentas. Isso. Eu sei que hoje o site do governo te dá acesso a uma das ferramentas importantes, que é a assinatura digital. Então, se você tem acesso ao sistema, você se cadastra, que nem entra no e-mail, e você tem acesso a assinar algum documento que você precisa através da assinatura pelo site do governo. Dentro desse próprio site, o consumidor.gov ele faz parte desse sistema. E o que o consumidor precisa para fazer o cadastro? O que a gente poderia informar para eles? Basicamente, as informações pessoais lá. Né? Você vai fazer o cadastro, vai fazer com as informações pessoais, da onde que região, RG, CPF, e-mail, que vai ter a resposta para o consumidor. É importante do consumidor.gov para os fornecedores fazer parte, aderir ao consumidor.gov, porque em qualquer situação de sancionar, questão de multa, que ele venha sofrer do PROCON, é uma atenuante para a multa, ele fazer a participação do consumidor.gov. Ele está lá no Código de Defesa do Consumidor. Isso, o fornecedor? Fornecedor. Se ele fizer parte, ele tem um atenuante, uma suposta infração ao Código de Defesa do Consumidor, né? Bacana, muito importante. Mas é bem didático, é bem fácil de o pessoal se cadastrar, ingressar lá e fazer a reclamação direta por lá, sabe? É bem importante deixar claro aqui para o pessoal que o PROCON ele não é só para o consumidor, ele é para o fornecedor também, né? A gente estava falando sobre isso, então é tanto o fornecedor quanto o consumidor. Você estava me dizendo que vocês têm um trabalho junto aos fornecedores aqui na cidade de Araucária. Isso. Então vocês estão desenvolvendo um trabalho de orientação às academias. Então vocês vão criar um protocolo, né? Como que funciona para a gente poder dar exemplo a outros PROCONs ou outras cidades que queiram implantar? Então o que a gente percebeu? Que as questões de relação de consumo, às vezes a educação é a melhor ferramenta do que uma repressão, né? Então a gente está trabalhando mais com essa situação orientativa, né? Aí criamos alguns programas, dentre eles o Informação em Exercício. O que é esse programa? Ele é bem amplo, a ideia é melhorar a informação de uma maneira geral no comércio do município de Araucária. Agora a gente pegou especialmente as academias no primeiro momento. Então a gente vai classificar, junto com a Secretaria de Educação, de Esporte, a gente vai classificar os riscos dos equipamentos das academias e melhorar as informações. Até tem imagem ali, produção, para colocar. A gente vai fazer uma etiqueta, né? Colocar nos equipamentos. Então, o equipamento lá, um leg press, que ele apresenta um risco alto, vai ter lá informando para o consumidor que um risco alto, então tome mais cuidado, não descanse no equipamento, né? Uma anilha, por exemplo, ou um supindo, ou um... Perfeito. Por quê? As pessoas hoje, em conversa com as academias, me surpreendeu quando eu conversando com o professor, ele falou que o maior equipamento que dá mais acidente é a esteira. Eu achei que não era. Eu também não sabia que a esteira dava tanto acidente, sim. A pessoa se distrai no celular, ou alguém deixa ligado, ou uma pessoa vai lá e sobe, né? Então daí gera alguns problemas relacionados a isso. Então a ideia é trazer essa questão de informação. As academias hoje cada vez mais cheias, né? Então isso é bom. É moda, né? A saúde, as pessoas terem cuidado. Então a ideia é informar o consumidor, né? Colocar as informações dos riscos que apresentam na realização dos exercícios, a utilização dos equipamentos,
nesse primeiro momento, as academias. Importante aqui que é um programa, então não é nada recomendação, não é uma questão mais impositiva, mas eles aderiram ao programa e a gente vai dar contraprestação. Qual é a contraprestação do PROCON? Orientação, análise gratuita de contrato para eles, né, para os fornecedores da academia ali. E também a gente vai fornecer um certificado que eles atendem minimamente ali o direito à informação do consumidor. Tá, então as academias que estão aderindo a esse programa, vocês vão conversar com elas e vocês vão verificar. Isso, esse daqui? Isso. Por exemplo, esse aqui é o modelo, tá? Esse aqui pode ser alterado depois. Tá. Aqui, ó, cuidado, risco médio de acidente, use esse equipamento com atenção. Certo. Né? Aqui são 2 modelos de... Então esse aqui você vai colocar a etiqueta lá no equipamento. Entendi. Esse equipamento, no caso do verde, é tranquilo. Verde esse é o risco baixo de acidente. Então a gente vai colocar lá e quando tiver tipo um adesivo. Um adesivinho. Um adesivinho. Isso na verdade é para alertar tanto o consumidor e até o próprio profissional de educação física que estiver lá acompanhando, para que ele fique olhando. Então esse equipamento é vermelho, por exemplo, ele vai ter uma atenção mais redobrada com aquele equipamento. Me diz uma coisa, quando o consumidor, o aluno, ele verifica que um aparelho está correndo risco, e ele informa o professor, e o aparelho ele vê que na próxima semana continua da mesma forma, o que ele deve fazer? Isso aí, informar o fornecedor e solicitar que seja resolvido o problema, né? Até porque provavelmente tem previsão no contrato dele lá que tem que estar em ótimas condições de uso. O que acontece bastante nas academias é que são dos cabos. Às vezes o cabo está rompendo já, isso tem que ser feito troca imediatamente, né? Porque ele provavelmente já vai... Eu vi esses dias na academia e me chamou a atenção, por isso que eu estou perguntando. Uhum. Eu fui fazer o exercício de perna e tem a capa aqui, encapa a almofada ali para não machucar, né? Que você faz assim, não é o leg press, é outro nome que se dá esse. E daí mordeu a perna porque tava sabe quando morde? Sim, e fica desgastado. Aquela nata, você tem que trocar. E eu vi aquilo e falei, pô, isso aqui já tá na hora de trocar, sim, né? Pra que. Daí você não vai naquele aparelho, porque já vai fazer uns 10 dias que tá assim, daí você já vai no outro aparelho, né? Isso, mas o importante é notificar o fornecedor para que ele resolva o problema, né? Tá tendo um prejuízo ali no serviço que está sendo prestado. Sim, você está utilizando o serviço. Isso. Tá, então as academias que quiserem aderir, elas vão aderir. Isso, justamente, pode procurar o PROCON. A gente entrou em contato com todos aqui em Araucária. Mais de 80% ali vão aderir ao programa. A gente vai fazer outras conversas com ele. Depois a gente vai para outros nichos de comércio, né? Você estava dizendo também que vocês vão fazer uma visita informativa aos comércios físicos. Isso. Como que funciona esse tipo de orientação ao fornecedor? Então, a gente vai fazer, esse especificamente, a gente quer melhorar também a questão de informação em vitrines das lojas aqui no centro da cidade. A gente já verificou que tem algumas falhas, né? Então a gente vai lá no sentido de orientar, exemplificar, né? Então chega lá de surpresa mesmo para mostrar para o fornecedor, ó, essa especificação está incorreta, não está atendendo a legislação, o preço tem que ser bem informado para o consumidor, né? O consumidor não tem que chegar na loja e perguntar o preço, então já tem que estar ali exposto o preço para ele, né? É isso que a legislação traz. Então, de fácil percepção. Às vezes, por exemplo, se eu tenho um produto, o que acontece muito que a gente verificou? Algumas lojas colocam o preço a prazo em destaque. Não é o preço a prazo, é o preço total do valor, é o preço à vista. Em segundo plano, você tem que colocar o preço a prazo, né? Taxa de juros, você tem que informar para o consumidor se for parcelado, se tem taxa de juros, qual que é a taxa de juros. Tem que estar tudo isso na etiqueta de preço. Até o parcelamento? Até o parcelamento. Tá, então uma loja de roupa, por exemplo, que a pessoa vê na vitrine ou no manequim, ou na hora que você entra, numa arara, você verifica lá que não tem o preço. Mas você vai ter que perguntar para a vendedora. Isso. Daí você tem que falar para ela, olha, você consumidor tem que falar para ela, olha, está faltando o preço? Perfeito. O inciso 3 do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor é o chamado direito de informação do consumidor. Então assim, lá diz assim, que a informação tem que ser ampla, ostensiva, clara. Então ele tem que estar lá o preço, né? Qualquer objeto que tenha vai ter que estar lá o preço de maneira bem acessível, bem fácil de assimilar. Se não tiver o preço, tem que comunicar ao fornecedor, ó, corrija lá, está sem preço, acontece bastante, né? Mas é uma violação ao Código de Defesa do Consumidor. Tá. Então vamos pensar o seguinte, que você visitou a loja X
e não tem, e nessa visita do PROCON, que vocês vão estar todos uniformizados com a credencial, vocês falam assim, olha, nesse momento aqui eu gostaria que vocês, essa informação é um tipo de notificação ou é só um bate-papo que você está orientando? No primeiro momento é uma conversa mesmo, conversa bem informal. A gente só vai lá, vai exemplificar, né? A ideia é detectar, ver se tem alguma coisa de errado na questão da precificação, na exposição dos valores, dos preços, e se tiver a gente vai chamar o fornecedor, falar, exemplificar para ele, informar qual que é o procedimento correto, o que a legislação solicita para que seja atendido, e a ideia é fazer essa educação do fornecedor mesmo. Tá, bacana. E vamos pensar o seguinte, vamos avançar um pouco mais. Se o fornecedor ele não tem o preço, só que ele tem uma etiqueta com um número, só que do lado na vitrine tem um papel A4 que o número 1 à vista é tanto e em 5 vezes é tanto. É uma forma de informação também? É uma forma, como a gente sempre fala, o ideal é que esteja diretamente no produto, né? A gente tem até o decreto federal lá, o 5903 de 2006, que ele fala lá que tem que estar correspondente ao produto. Então, se eu tenho uma camiseta lá no manequim, o preço deveria estar na camiseta, né? Esse é o principal, é o mais correto. Mas também, se tiver bem fácil percepção, fácil assimilação do consumidor por código ali, por exemplo, a camiseta é número 1. Número 1, você olha lá na tabelinha, tal X valor. Eu não vejo problema em manter dessa forma, sabe? Desde que seja fácil percepção para o consumidor. Entendi. Eu vejo em alguns comércios, no balcão da entrada, o livrinho do Código de Defesa do Consumidor, que é o código mesmo em livro, e é uma exigência da legislação que tenha o código nos estabelecimentos comerciais? Isso, a gente já enfrentou até essa discussão no PROCON. A gente leva mais no bom senso, porque hoje a questão da tecnologia, né? Você pode ter o Código de Defesa do Consumidor a qualquer momento, mas ela tem uma legislação federal, eu não vou recordar o número dela agora, mas ela prevê, ela dispõe lá a obrigatoriedade de ter o Código de Defesa do Consumidor físico, né? Inclusive ela fala isso, físico. Então, se for ver o rigor da lei, teria que ter um código físico lá mesmo, né? O que a gente está pensando em fazer até? Disponibilizar, a gente já pediu para até a prefeitura estar fazendo lá, organizando isso, fazer um código de defesa do PROCON de Araucária, né? Código de Defesa do Consumidor do PROCON Araucária, com algumas legislações municipais de Araucária, referente a direito do consumidor. E a gente vai fazer um adesivo do PROCON, então uma pessoa que chegar, colocar e entregar nos estabelecimentos. Isso vai demorar um pouquinho, mas vai dar certo. E aí você chega lá com o QR Code, coloca e já abre o Código de Defesa do Consumidor na tela do celular, né? Isso é um trabalho que a gente está tentando fazer também aqui no... Eu ia falar isso daí. Que bom, transição de pensamento. Eu ia perguntar, o proprietário da loja, ele não poderia colocar o QR Code ali, né? Falar aqui, e ele entra no site do governo federal, né? Mas é até melhor, porque daí ele entra no site da prefeitura, dentro da página do PROCON, Isso. ele já visita a página do PROCON, e lá dentro ele tem o Código de Defesa do Consumidor, que tem... Hoje nós já temos o código lá. Já tem uma edição do código que foi editado aqui pela Prefeitura de Araucária no site do PROCON, mas nós temos a disponibilização através de QR Code, né? Mas é uma ideia importante, porque assim, eu penso assim, se for fornecido, dado esse acesso para o consumidor, não tem prejuízo. O consumidor ele vai no restaurante e ele pega o celular, bate o QR Code, abre o cardápio. Tem lugar que não tem nem físico. Fala, não tem. Isso é um problema, né? Porque aí viola o direito. Sim, eu fui aqui perto, tem um restaurante aqui que eu vou e eles não têm. Eu falo, não, mas então abre aí pra mim que eu não tô afim de mexer aqui agora. Você tá com o celular, uma pessoa idosa que não usa o celular, né? Então você tem que ter as duas possibilidades. Então né? Tem que ter. Tem que ter. Tá. Tem que ter. Se não tiver acesso, por exemplo, ao preço lá, porque só tem por meio de QR Code, tá violando o direito do consumidor. Né? Teria que ter o físico também. Para a pessoa que não tenha o celular hoje, ela poder ter esse acesso. Tá, então nós estamos falando do direito do consumidor, vamos fazer um equilíbrio com o fornecedor. O que a gente poderia dar de exemplo para as pessoas que são fornecedores? Algumas orientações. Então, o pessoal do comércio, por exemplo, que vende algum tipo de produto. E daí o funcionário dele tem que ser capacitado para isso. O PROCON ele poderia dar alguma orientação a esse tipo de comércio? Como que funciona se o fornecedor tiver interesse e está aumentando a qualidade do seu atendimento, está entrando nas regras?
em qualquer lugar do Brasil, né? Isso, a gente já faz alguns trabalhos assim, desde que atenda a agenda do PROCON lá, a gente tem participado de alguns CIPATs, a gente vai até algumas empresas, faz a questão da educação mesmo do direito do consumidor, voltado para o fornecedor, né? Por que a gente faz isso? Está previsto em lei que a gente tem que educar não só o consumidor, mas também o fornecedor, né? E a gente regula toda a relação de consumo, quando a gente educa tanto o consumidor quanto o fornecedor. Então isso para nós é muito importante, diminui a demanda, né, do PROCON, diminui a violação de direitos do consumidor. Então o que a gente sempre discute isso com fornecedores? O direito de informação, esse é o que mais, pelo menos no PROCON que era o cara, a gente enfrenta as violações, né? Por exemplo, eu vou fazer um orçamento, ontem mesmo, por exemplo, estava no material de construção, aí me perguntaram, mas eu tenho que apresentar o orçamento no valor global. Não, tem que apresentar item por item. Direito de informação, tem que ser amplo, ostensivo e claro. Então, se o consumidor quiser o valor por item, 100 itens eu pedi lá o orçamento, tem que ter o preço dos 100 itens. Né? E geralmente não é feito assim. Então a gente orienta, sempre o consumidor tem que ter direito à informação bem ampla, né? Sobre o produto ou o serviço que é prestado. Então a gente sempre orienta nesse sentido. Mas isso na loja digital já é assim, né? Sim. É bem interessante, quando você faz compra pela internet, você verifica que a hora que você clica, ele vai para o carrinho, o produto tal, um item, descrição do produto tal. Você faz o orçamento ali também, você não finaliza a compra, você fez o orçamento. Isso mesmo. E tem que ter orçamento, tá, gente? Isso a venda de produto, serviço sem orçamento é uma prática abusiva, lá no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Então peça, é direito de vocês pedirem o orçamento e de forma detalhada. Às vezes você chega em uns lugares ali, a pessoa não quer te passar informação, né? Então, por exemplo, se eu peguei 100 itens do material de construção, eu quero comprar 10 nesse, 10 no outro, esse é o direito do consumidor. É isso que o consumidor tem que fazer. Veja, se eu não informar o consumidor muito bem, doutor Ricardo, de acordo com como está na lei, eu interfiro na liberdade dele de escolha. Né? Então, por exemplo, até eu exemplifiquei ontem lá no caso, materiais de construção, a gente tem problema desse lá, né, no PROCON que gerar o cara. Eles vendem a mercadoria, o consumidor compra, pagou, chega na hora de entregar, é no 15º andar. Não, eu não subo. Eu não entrego lá. Caraca! Mas veja, e daí o cara foi informado isso para o consumidor na hora da compra? Não, normalmente não é. Não é informado. Então, você tem que informar. É direito dele e obrigação tua como fornecedor. Então, se ele soubesse que esse material de construção A não entrega lá, ele poderia ter comprado no B. Porque o B entrega, cobra mais caro, mas entrega lá no 15º andar. Então, se influenciar nessa liberdade de escolha do consumidor, está violando o Código de Defesa do Consumidor. É isso que fala lá. O inciso 2 e o inciso 3 do artigo 6. Então, isso é bem importante. A gente conversa com os fornecedores, eles acabam tendo uma receptividade muito boa. Porque se ele compra um piso que vem em caixa e pesa mais de 20 quilos, 1 metro, 2 metros, e daí o consumidor vai levar lá até o seu apartamento, então o fornecedor ele tem que ter equipamentos e pessoas disponíveis nessa logística para poder entregar o produto final. Da mesma forma que o correio entrega, na casa o pacote. Isso, perfeito. Mas desde que informa o consumidor. Então eu não entrego, eu não subo no 15º andar. Aí o consumidor vai saber, antes de comprar, de fazer a aquisição, que ele não entrega. Aí ele pode optar por outra opção, né? Ou, se ele quiser mesmo assim, contratar. Não tem problema, mas tem que ser informado. Caraca! Essa daí você me pegou de surpresa. Eu não imaginava que a pessoa poderia... Porque você está precisando do produto, chega lá, não vai entregar porque eu tenho que subir a escada, daí você discute... Você pagou o frete. Sim, você já pagou, mas daí você vai discutir com o entregador que não tem nada a ver, que ele é terceirizado na maioria das vezes. Daí vai olhar lá, não foi informado nada, ninguém... mas o consumidor não perguntou. Veja, quem é detentor da relação de fornecer é o fornecedor, você tem que informar. É direito dele saber. Todas as situações que envolvem a distribuição do produto, a venda do produto, o consumidor tem direito de saber. Então, mas isso na contratação, né? Não depois. Contratei e depois, agora não entrego. Não, aí não. Você sabe uma dúvida que surge bastante nas pessoas e a gente conversa aqui no escritório com os clientes quando vem, ou encontra numa roda de família, que daí você é o advogado da família, daí todo mundo acaba perguntando as coisas para você, né? O que fazer quando tem um problema? Daí a pessoa fala assim, eu tô com problema. Daí você vai no PROCON, a pessoa detectou o problema
ela se desloca até lá e faz a reclamação, é formalizada. Qual que é o protocolo que o PROCON, por exemplo, daqui adota? Vamos lá. O ideal é sempre que você teve algum problema relacionado à prestação de serviço ou à compra de algum produto, é entrar em contato com o fornecedor, né? Tentar resolver direto com o fornecedor. Caso isso não seja possível, não tenha ocorrido, aí sim direcionar ao PROCON, aos órgãos de defesa do consumidor. Lá a gente vai registrar a reclamação. Então isso se chama reclamação. Tem um problema de consumo, vai até o PROCON com os documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, para te confirmar que a pessoa mora dentro do município, né? É registrada a reclamação. A reclamação a gente notifica o fornecedor no prazo de 10 dias. Isso é uma notificação de sistema mesmo, né? Então a gente notifica ele para ele resolver o problema no prazo de 10 dias ou se manifestar, né? Então ali, mas é preliminarmente, então depois vai gerar um processo administrativo, mas preliminarmente no sistema a gente atua dessa forma. Aí as técnicas ali de conciliação a gente pode usar telefone, a gente pode ligar, por exemplo, às vezes é um caso um pouquinho mais simples, liga na hora para o fornecedor. E se ligar na hora, esse contato telefônico, não é lá no saque, né? Então geralmente o PROCON já tem um número direto com o fornecedor lá, para o gerente, problema no banco. Então já liga lá direto para o gerente tentar resolver. Às vezes resolve por telefone. Se não for possível, a gente manda carta, que é a notificação 10 dias. Extrajudicial. Isso. E daí também a gente pode também agendar audiência para trazer o fornecedor para tentar discutir, fazer uma composição em audiência. Daí. Tá. A gente tinha falado sobre isso e só avançando. Então, no protocolo, primeiro momento, você faz a reclamação, é chamada a outra parte e daí vocês fazem essa composição. Então, vamos pensar em duas hipóteses. A primeira hipótese, a parte não comparece e não dá bola para notificação. O consumidor fica como? A segunda hipótese, a parte comparece e não resolve. E o consumidor tem razão. Tá, então vamos lá. Elas vão desencadear a mesma situação. Mas no primeiro momento, o fornecedor não apareceu, né? Não respondeu o PROCON. Não fez nada. Revelia. Né? A gente vai abrir um processo administrativo sancionador, provavelmente lá no final, possivelmente, a aplicação de multa, tá? Por violação ao Código de Defesa do Consumidor. Como o consumidor fica nessa situação? Por exemplo, às vezes tem um dano material, um dano moral, né? Que envolve isso. Aí a gente orienta ele a buscar o judiciário para reaver os seus direitos ali. Na segunda hipótese, que o fornecedor foi e não resolveu, é a mesma situação. A gente abre um processo administrativo sancionador, aí vai lá com as penalidades do artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor. Geralmente é multa, né? E também da mesma forma, se não resolveu, ele tem um direito material para ser ressarcido, ou dano moral, a gente caminha para o judiciário também. Entendi. Então, vamos pensar que eu sou advogado de uma empresa e eu fui lá acompanhar a empresa e a empresa não quis resolver, eu fiz o papel, vai chegar na multa. Eu vou orientar o meu cliente que pode ter uma multa e onde o PROCON ele tem lastro para aplicar a multa na quantidade, na quantificação do valor. As multas dos PROCONs, a gente segue o Decreto Federal 2181 de 1997. E também aqui no Paraná a gente segue a portaria 10 de 2022. Então a gente quantifica de acordo com o tamanho da empresa, quais os artigos do CDC que foram violados, o número de artigos do CDC violados, né? Se tem alguma atenuante, alguma agravante, por exemplo, se é feito contra consumidor idoso, hipervulnerável, né? Então tudo isso vai ser quantificado na empresa, hoje, na multa, né? Hoje aqui no Paraná está em R$ 824, se não me engano, a multa, mas aí tem esses multiplicadores que daí eleva bastante o valor da multa, né? Tem alguma multa que você, não precisa falar empresa, mas que já chegou a multar e o valor? Qual o maior valor que vocês multaram? Sim, a gente tem um caso que é bem emblemático aqui de Araucária. Não precisa falar a empresa, mas só o valor. Que é a questão tinha sido ofertado um pote, né? Certo. Um Marinex. E na oferta estava o pote Marinex a partir de R$ 13,90. E a consumidora foi até o estabelecimento, tentou fazer a aquisição, mas não tinha esse pote lá, não existia, mas na oferta tinha lá. E chegou lá, a mesma imagem, eles não tinham colocado tamanho, só uma referência de código, veja, a falta de informação, né? Sim, é pequeno, médio ou grande, qual a capacidade do bol. bol? Vai analisar um código, que ela não sabe de onde que tem ali. Então ela chegou lá e falou, eu quero esse pote de R$ 13,90, conforme está na imagem.
porque só tinha a imagem, o código e o preço. E não tinha o pote 390. O mais barato era R$45. E eles não quiseram cumprir a oferta. Não cumpriram a oferta, não corrigiram o erro da oferta também. Essa multa, por causa desse pote de R$45, levando em consideração o tamanho da empresa, todas as variantes ali da aplicação de multa, gerou uma multa de R$115 mil, né, por causa de um pote Marinex de R$45. Caraca, que tamanho de multa. Bem grande, bem grande. E agora estamos conversando lá para ver se provavelmente já vai para a dívida ativa para executar, né? Mas já era por quê? Porque violou vários códigos de defesa do consumidor. Vários artigos, né? Desculpa. Entendi. E como que funciona a fiscalização? A fiscalização, geralmente, ou a gente vai por iniciativa mesmo nossa, né? Vamos lá, por exemplo, a gente fez fiscalização alguns meses atrás, a maior demanda do PROCON de Araucária é empréstimo consignado. Tá. Né? Então a gente falou, vamos ter que fazer alguma coisa, porque para tentar diminuir isso. O que a gente fez? A gente foi em todos os correspondentes bancários do município. Certo. Todos não, faltou alguns ainda, mas a gente vai verificar, né? A documentação, ver se estavam fazendo dentro da legalidade, ver se não tinha nenhum tipo de fraude, né? E assim, de todos que a gente foi, doutor Ricardo, a gente notificou todos. Todos tinham algum problema. Desde o mais simples até o mais graves. E a gente chegou até a fechar provisoriamente, 30 dias. Cancela o alvará da pessoa, da empresa? A gente suspendeu a atividade por 30 dias. Tá. Isso está previsto lá no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Não tinha alvará, não tinha bombeiro, não tinha nenhum documento com banco, sabe? Então, por exemplo, assim, ela atendia 20 bancos, a correspondente bancária, mas ela não tinha um contrato com nenhum banco para expor lá para o PROCON, né? E então a gente viu ali que provavelmente, possivelmente, tinha uma prática de alguma fraude, de algum abuso ao direito do consumidor, porque era feito à margem da lei, né? Não tinha nenhum procedimento legal ali que seguisse, sabe? E a gente fez isso. Aí detectamos alguns que fazem empréstimo por telefone. Só antes de você falar, voltando nessa que você tirou a suspensão do trabalho, que tipo de contrato que eles teriam que ter para justificar o trabalho? O banco dá uma autorização? Isso. Porque o consumidor, ele recebe, vai descontar na conta dele. O Banco Central autoriza alguns bancos a fazerem empréstimo, né? E é uma cadeia. Então, se eu sou um banco que sou autorizado, eu vou autorizar o correspondente bancário a atuar em meu nome. Né? Então tem que ter essa autorização. Tá, então o consumidor ele tem como verificar se o correspondente está credenciado lá? Isso tem que estar exposto no correspondente bancário. É que eu nunca vi isso, por isso que eu estou perguntando. Como advogado também... Justamente. Então a gente chegou aqui, por isso que eu falei, todos os correspondentes bancários que a gente saiu com uma notificação. Por quê? Porque eles não tinham exposto o contrato com o banco que eles representavam. Né? Então, eu trabalho com o banco X, mas eu não tenho meu contrato exposto lá. Eu tenho que ter. A legislação fala isso. Eu tenho que informar o consumidor o que eu respondo, aonde que eu atuo, de forma que eu atuo. Porque, de qualquer forma, ele é um preposto do banco. Justamente. Porque se eu tiver algum problema, o banco está junto. Também, isso. Eles não podem usar logo do banco. Então, se eu represento o banco X, eu não posso ter lá no meu banco X. Eu não posso, tem que ter do meu correspondente bancário. Eu sou o correspondente bancário Y. Represento o banco tal, não tem problema, mas eu não posso ter exposto a logo do banco. Né? Isso eu não posso. E o que a gente verificou também bastante? Muita divergência nos alvarás. Eles vão lá, pedem lá, por exemplo, o alvará era para trabalho administrativo de cópias, alguma coisa assim, eles começavam a fazer empréstimo consignado. Mudava o KNAI? Não, eles tiravam o alvará para uma coisa e daqui a pouco mudavam e ficavam com aquilo. A gente verificou bastante, então a gente sempre deu prazo para corrigir. Isso não era tão problemático, porque até eles tinham alguma documentação de banco, mas esse que não tinha nada, a gente fez a suspensão da atividade. Daí é importante falando lá que tem uma legislação aqui no estado do Paraná, 2276 de 2020, que é proibido o empréstimo consignado por telefone. Então, ofertar qualquer coisa por telefone para idoso não pode. Mas a gente, no escritório, a gente tem muitas reclamações que os clientes chegam falando que fizeram o empréstimo, que as pessoas estão ligando e estão forçando ele. Você tem algum caso, por exemplo, eu tive uma situação que a gente atendeu, que a pessoa recebeu o empréstimo mesmo não querendo, o dinheiro estava lá no banco,
estava lá na conta dele já e ele não aceitou, ele não gastou o dinheiro e estavam descontando da conta dele. Isso é o que mais acontece para a gente lá no Procon aqui de Araucária. Tá? Essa é a nossa maior demanda lá. É empréstimos que não foram solicitados, tá na conta do consumidor lá e tá vindo desconto. E como que ele deve proceder? Por exemplo, algum filho, sobrinho, nora que observa isso que aconteceu com uma pessoa que tem esse direito, que é um aposentado, um idoso. O que pode ser feito? Aonde que vai reclamar? Porque eles são muito vulneráveis, né? Sim, são hiper vulneráveis, na verdade, considerado, né? O que a gente sempre fala? Primeiro, tentar não utilizar o valor, né? Porque daí quando utiliza o valor, fica difícil de fazer um estorno daquela quantia e a gente cancelar toda a contratação. Segundo, ir lá reclamar no Procon. Reclama no Procon, a gente notifica eles, a gente resolve lá. Teve um caso, aconteceu esses dias. Houve um empréstimo e ligou e a pessoa que atendeu falou, não, então tá, então você devolve o dinheiro para o banco nessa conta. E devolveu para a conta de uma outra pessoa, ela caiu num golpe. Isso é golpe, né? Isso é golpe. E tem bastante. Acontece também. O que a gente poderia orientar para as pessoas se cuidarem nessa questão do golpe também? Primeiro tem que ver com quem está falando, né? Se é a instituição ou não. Mesmo ou não. A instituição bancária tal fez um crédito para mim na minha conta, eu vou devolver para uma pessoa física? Não. Cuidado, né? Não, porque provavelmente é golpe, né? Então, e assim, até é bom fazer mediante o Procon, por exemplo, uma negociação dessa, uma reclamação dessa, porque daí vai trazer mais uma segurança. Vai supervisionar, né? Isso, justamente. A gente vai entrar, a gente tem o contato direto da instituição, então a gente vai fazer o contato por lá. A ideia de ter a lisura aí nesse processo é bem maior, né? Você estava me dizendo que o Procon de Araucária, ele acaba visitando as instituições. E tem instituição da terceira idade aqui na cidade, onde vocês fazem algumas palestras e fazem orientação lá. Como que funciona? O que você poderia explicar para o pessoal? A gente faz alguns programas, né? Dentre a atuação nossa que a gente sempre faz, que não é só atuar lá atendendo mesmo a reclamação, a gente faz algumas atuações, alguns programas. Dentro desse programa a gente está o Procon Móvel, né? Então a gente atende em vários lugares do município. Um deles é no centro do idoso, centro de idoso. Por que a gente atende lá? Porque como o nosso nicho maior ali de reclamações é voltado a empréstimo consignado, que envolve idoso, a gente sempre vai estar lá para tentar orientar eles, né? Então a gente promove palestras, conversas, atendimento para eles lá, para tentar evitar, né? Se a gente conseguir evitar um golpe, uma reclamação que seja, para nós é bem satisfatório. Então a gente faz esse atendimento assim, fora do Procon, né? Porque a gente sabe que o idoso é mais difícil dele ir lá até o Procon, às vezes a pessoa 10, 20 reais não quer reclamar, mas o Procon estando próximo das pessoas, da população, eles acabam fazendo a reclamação. Inclusive no Procon Móvel a gente atende uma vez por mês no Terminal Central de Araucária, bem bacana também, bastante gente procura. E uma vez por mês a gente atende no outro terminal que é o Vila Angélica, né? Então, se um idoso ou a família do idoso quiser ir no Procon, ele é aqui em Araucária, na rodovia do Xisto, 5815, ou ele pode ir no terminal, que é uma forma mais fácil, porque daí ele vai da casa dele e retorna. Isso. Já que nós temos a facilidade do município, né, da passagem de ônibus ser bem em conta, né? Bem barato, o idoso não paga. O idoso não paga. O idoso não paga, o estudante não paga. Então, enfim, assim, a ideia foi justamente essa. No município de Araucária a gente visualizou lá que o transporte público transporta diariamente cerca de 70 mil pessoas, né? Então vamos aonde o povo está. O povo às vezes não tem tempo de ir lá no Procon, parar no Procon, reclamar. Então ali no deslocamento ele pode tirar uma dúvida, pode refazer uma reclamação, fazer uma denúncia. Então a ideia de a gente ter o Procon nos terminais é justamente essa. Então vamos deixar claro, o idoso ele não paga o transporte público, então ele pode ir até o terminal e voltar para a casa dele sem nenhum custo. Sem nenhum custo. Vai ser atendido lá, no dia que a gente está lá, ele vai ser atendido, vai poder fazer reclamação, tirar a dúvida, a denúncia e ir embora para casa sem gasto. E se ele for com alguém, qual que é o valor do custo hoje de uma passagem? Eu não sei. Hoje aqui em Araucária está R$1,25, acho que a partir do dia 8 vai para R$1. Então, a partir do mês que vem, a passagem vai ser R$1. R$1. Tá, daí a pessoa pode andar dentro do município por esse valor. Tá, então é bem em conta mesmo para ele poder reclamar. E que dia que vocês atendem no terminal? Tem algum dia específico do mês
ou é todo dia? Não, não é todo dia. A gente está com... Por exemplo, no Terminal Central. Terminal Central são as primeiras quarta-feiras do mês. Então, mês que vem, lá na primeira quarta-feira, a gente vai estar no Terminal Central. Na segunda quarta-feira do mês, a gente atende no Terminal Vila Angélica. Daí. Tá. E o horário que vocês atendem no terminal? Das 8 às 5 da tarde. Tá, então se alguém chegar lá, vai ter um box ou algumas pessoas lá direcionando, lá, dando atendimento a eles. Isso Tá. Essa parte móvel desse programa que o Procon faz, ele tem mais alguma coisa? Ele vai para mais um outro local? Não? A ideia agora é a gente começar a tentar ir para os bairros, né? Alguns bairros mais afastados ou até área rural, essas coisas. A gente vai tentar, estamos organizando para isso. Mas nós temos também um programa que eu gosto, particularmente gosto bastante, que promove a inclusão social, o acesso das pessoas à justiça, porque o acesso à justiça não é só o judiciário. Não. Né? É o direito dela, né? Isso, então assim, é o Procon, então a ideia é justamente essa, aproximar a população do Procon, né? E a gente tem o programa Procon em Casa, até se a produção quiser colocar ali o folderzinho ali do Procon em Casa. O que é esse programa? Esse programa é aquelas pessoas que têm mobilidade reduzida, então um idoso, às vezes que não consegue sair de casa, tem dificuldade de andar, uma pessoa deficiente, um acamado, até às vezes uma gestante que não consegue se locomover, ir até o terminal lá para conversar com a gente, ou ir até o Procon, ela liga lá no Procon, através dos telefones. Eu vou falar o telefone aqui, pode ser? Pode falar. Ó, o telefone do Procon é DDD 41 3614 1786. Então vamos repetir, DDD 41 3614 1786. E tem também o 0800, que é 0800 643 2834. Então, por esses dois números, você entra em contato com o Procon. A pessoa liga lá, agenda, Procon em Casa, a gente faz uma avaliaçãozinha ali, ver se tem realmente a necessidade e a gente vai até a casa da pessoa atender lá. Voltando na questão das academias e da orientação aos prestadores de serviço, voltando ao fornecedor, o fornecedor que aderir a esse sistema que vocês vão dar algum tipo de selo para ele de que ele teve o treinamento pelo Procon, alguma coisa assim, tipo mostrar uma boa fé para o consumidor? Então, tem alguns Procons aqui, até tem uns Procons de colegas aqui, São José dos Pinhais, do Jairson, bem bacana também. Eles têm um selo amigo, empresa amiga do consumidor, né? Nós temos uma ideia de fazer isso e plantar isso aqui em Araucária, mas, por exemplo, ali, nas academias, no programa Informação e Exercício, nós vamos dar um certificado, né? Que eles atendem os direitos básicos do consumidor referente à informação, né? O Procon vai dar esse certificado para ele sim. A gente tinha até conversado aqui, que você já conversou até com o presidente da Associação Comercial, para marcar uma reunião para falar sobre isso, né? É bem importante, porque a associação ela tem uma representatividade grande na sociedade araucária e ela tem um trabalho bacana, então vai ter uma aceitação bem boa pelo comércio, sabe? Isso, a ideia é a gente ir lá também conversar com os associados à associação comercial e dar orientações, falar sobre o direito do consumidor ali, tentar ajudar nesse sentido, educar eles também, né? Você falou no começo da nossa conversa sobre o CIPAT. O que vem a ser o CIPAT? O CIPAT é aquelas semanas de educação dos trabalhadores em determinadas empresas, né? Eles sempre têm umas semanas específicas lá. Então, algumas empresas, nessas semanas, elas estão convidando o Procon para ir lá e dar orientação referente ao direito do consumidor. E a gente vai, porque é uma forma de a gente educar ali e regular toda a relação de consumo, né? Então, a empresa que tiver interesse em convidar o Procon, ela entra em contato com o Procon e vocês vão agendar uma conversa e vocês vão lá prestar as orientações. Dentro das possibilidades da agenda do Procon, a gente pode ir lá e fazer as orientações, dar uma aula, uma palestra sobre o direito do consumidor. Eu vejo que tem algumas atividades de orientação que eles fazem com as crianças. Então a gente sabe que tem aquele de prevenção a drogas nas escolas, né? É o PROERD, né? Isso, da Polícia Militar. Isso, da polícia. E daí você estava dizendo que vocês têm um projeto que vocês estão desenvolvendo aqui no município, junto à Secretaria de Educação,
que é para levar nas escolas a informação do consumidor e pro aluno, para ele conseguir entender que numa compra ele pode orientar o pai em casa, por exemplo. Justamente, já aprender desde pequeno. Até o Código de Defesa do Consumidor ele prevê isso, né? A educação do consumidor. A educação do consumidor é, em tese, o ideal é que tivesse na escola, né? Mas nós não temos. Então a ideia do programa é um embrião ainda, a gente está alinhando com a Secretaria de Educação, mas a ideia é qualificar os professores, né? Até porque humanamente, se for como fosse dar aula para todas as escolas, todas as turmas, ia ficar muito difícil, né? E conversando em visita lá à Fundação Procon de São Paulo, que é o maior Procon do Brasil e o primeiro Procon do Brasil, a gente viu lá que eles qualificam os professores para fazer oficinas, né? Por quê? Porque a criança, se você lá ficar dando meia hora de palestra, ela não vai assimilar muita coisa, né? Então a oficina ali, através de uma brincadeira, através de uma interação com algum brinquedo, alguma coisa, ela vai assimilar muito mais. Então a ideia do programa ali que a gente vai fazer, não sei se vai ser Procon Mirim, Procon nas escolas, a gente não definiu ainda. Não definiu o nome, mas a ideia é qualificar os professores da rede, né, para ter algumas semanas de oficinas de direito do consumidor para crianças, né, voltado para crianças, para fazer a educação deles mesmo. Bacana. Hoje, quando a gente fala em Procon no Brasil, a gente tem a figura de uma pessoa, que é o Celso Russomano. E eu vi que você teve a oportunidade de visitá-lo e conhecer o trabalho que ele desenvolve há mais de 2 décadas, né? Sim. O que você teve de experiência nessa viagem e de conhecer o trabalho dele para trazer as experiências para cá? Primeiro a gente foi em São Paulo, foi no início do mês, final do mês passado, agora não vou me recordar. A gente teve um congresso lá, né, e a reunião da Senacom, né? Então a gente sempre participa para tentar trazer experiências e tentar aplicar aqui no município, né? E a gente teve a oportunidade de fazer a visita ao Celso Russomano, né? Até ganhei o Código de Defesa do Consumidor dele aqui. Vamos mostrar pro pessoal aqui, ó. Ganhei o código dele lá. Então a gente conversou, na verdade, com ele referente ao caso da 123 milhas. Sim, né? emblemático do país. Não teve tantos casos, se não me engano foram 4, mas alguns parceiros de outros PROCONs tinham um número maior. Então a gente foi conversar com ele da 123 milhas. De experiência que eu trouxe com ele, primeiro uma pessoa excepcional, muito atenciosa mesmo, tem uma experiência bem vasta, né? Mas o que a gente teve de experiência com ele foi a questão de parcerias, né? Inclusive com a polícia civil, dentre outros órgãos ali que ele sempre ponderou para a gente lá para fazer, que melhora esse atendimento e essa eficácia do PROCON na defesa do consumidor. Bacana. E esse congresso, ele é anual, ele traz o que te experiência, os casos mais emblemáticos, o que o PROCON deve dar mais atenção, como que funciona? Esse é assim, na verdade a gente participou do MPCOM lá, né? Ministério Público do Consumidor de São Paulo. Eles fizeram um congresso, mas dentre esses dias teve também o congresso, a reunião da Senacom. Então a Senacom é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, ela que coordena todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Então a gente tem encontros trimestrais, né? Então a gente já teve um encontro esse ano em Brasília, já tivemos um encontro no Rio, tivemos agora um recente em São Paulo, vamos ter outro agora no início de dezembro em Brasília novamente. E lá são discutidas políticas de relação de consumo, como que pode ser melhorado essa atuação na defesa do consumidor. É bem bacana porque eles escutam também, por exemplo, desde o PROCON pequeno, o PROCON maior, sabe? Então é bem democrático. Eles pegam todos os problemas e tentam... Isso. Vamos pegando os principais, geralmente em discussão está o empréstimo consignado, que é um problema nacional mesmo, né? Então é bem bacana. E até importante para advogados aí, até estudantes de direito que queiram saber, na Senacom ele edita notas técnicas, assuntos relacionados ao direito do consumidor. Então, por exemplo, até o Congresso, às vezes vai editar uma lei, né? Vai lá, um projeto de lei. Eles consultam a Senacom por meio de nota técnica emite parecer se não viola sobre aquele porque direito. Tem alguma legislação nova que pode violar que já existe. Até da multa. Bem pensado isso, hein? Da multa tem uma nota técnica da Senacom que fala, siga o decreto federal 2181. Da venda casada lá do cinema, você não pode comer, não precisa comprar do cinema, né, os produtos lá, os alimentos. Nota técnica da Senacom. Isso é verdade, isso é um absurdo, né? Tem nota técnica de tudo lá. Então, às vezes, até para pesquisa, para entender mesmo, pega casos específicos, né? Então é bem bacana. E onde a gente tem acesso a isso? No site do Ministério da Justiça.
A Senacom é vinculada ao Ministério da Justiça, você entra lá, vai ter a Senacom, embaixo tem as notas técnicas. Então, aos advogados de plantão que estão nos assistindo agora e os que vão nos assistir no futuro, que vai ficar gravado, dá a mensagem para os nossos colegas aonde eles podem pegar essa mensagem. Peguem lá as notas técnicas da Senacom no Ministério da Justiça, no site do Ministério da Justiça, tem nota técnica referente a direito do consumidor em todos os assuntos mesmo. Desde a 1, 2, 3 milhas, desde da venda casada de cinema, de qualquer assunto você vai encontrar lá. E ela tem todo o respaldo para isso, né? Sim, ela justamente tem todo um aparato técnico lá que faz relacionado ao direito do consumidor. E isso é onde vocês pegam as informações também para trazer para o PROCON local. Justamente, para atuação. A gente pega um norte, né? Como se fosse uma jurisprudência do direito. Isso, para fins judiciais. É como se fosse uma jurisprudência, né? A gente consulta tanto lá quanto também o judiciário normalmente. E quando vocês encontram, falando de direito, de jurisprudência, um contrato que tem uma cláusula que viola o direito do consumidor? A gente faz quando tem a reclamação. Né? Quando tem a reclamação, claro. A gente faz, a gente entende ela como nula e não vai ser aplicada, né? Porque ela viola uma cláusula abusiva, geralmente, acontece muito com rescisão de contrato. Coloca um percentual muito alto para rescindir o contrato. Por exemplo, telefonia. Então eu quero trocar o número do meu telefone porque a empresa não está me atendendo. O sinal dela é muito ruim na minha cidade e ela não quer. Então eu quero romper. Só que ela vai falar que eu tenho uma fidelização com ela. Multa, né? Como que eu procedo? Porque eles vão ficar me cobrando. Primeiro o consumidor tem que verificar o seguinte: se tem alguma falha na prestação de serviço, aí não tem qualquer tipo de fidelização, né? Qualquer multa contratual. Porque se eles não atenderam o contrato, quem está dando motivo para essa rescisão de contrato é o fornecedor, é a telefonia. Então daí não tem que se falar em rescisão do consumidor. Muita gente chega no PROCON geral, o cara fala: doutor, estão me cobrando uma multa aqui porque eu não quero mais esse serviço da telefonia. Aí a gente vai avaliar, tá, mas por que você não quer mais o serviço? Tem algum motivo? Ah, porque não funciona. Não, então a prestação de serviço não está de acordo com o que foi contratado, né? Então você pode decidir a qualquer momento. E quando tem essa questão de fidelização, então eu contratei por um ano a fidelização lá e 3 meses eu quero rescindir. A gente sempre avalia o valor, o percentual sobre a multa ali, né? Então às vezes tem multa, por exemplo, varia ali entre, o ideal é 10%, né? É o 10%, o judiciário que entende que é 20%, mas o ideal é 10%. Tem alguns que colocam 40%, 50%, então daí já é uma cláusula abusiva, viola o direito do consumidor. Vocês têm algum outro tipo de reclamação constante nisso aqui na cidade ou em outros? Tem telefonia, geralmente, temos de empréstimo consignado, né, que é o nosso grande, temos de carro também, né, o pessoal geralmente, por exemplo, coloca lá, carro de repasse, não tem garantia. Veja, o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 26, prevê garantia. Mesmo a pessoa falando que é de repasse, por exemplo, eu já fui ver, eles falam sobre isso mesmo. Falando, não, eu estou vendendo mais barato que é repasse. Eu só peguei da locadora e já estou passando para você. Eu entendo que tem a garantia do artigo 26. Inclusive a questão até de vício oculto daí, né? Porque é um negócio. Porque é um negócio, né? O risco é da loja, né? Então se ela pegou o produto, ela vai ter que conceder a garantia. A garantia legal é revogável, não tem como eu desconsiderar. Às vezes a gente até pega lá no PROCON, alguns prestadores de serviço coloca lá, não tem garantia. Não é válida. Sim, eu já vi isso também. Do Código de Defesa do Consumidor, veja, isso é uma cláusula completamente nula, né? Então, se o consumidor tiver esse tipo de situação, ele pode ir no PROCON, o PROCON vai orientar ele. Isso, perfeito. Tá, então vamos pensar que o meu vizinho que não trabalha com venda de carro está querendo vender o carro dele. E ele vende o carro dele para o teu vizinho. E apresenta problema. Como que se dá essa venda particular? A venda particular não tem relação de consumo, né? Então não é uma venda que tem habitualidade. Aí a gente não considera como relação de consumo. Aí o ideal é que a pessoa lesada procure o próprio judiciário, vai ser regulado através do direito civil mesmo. Para fins de fornecedor, para ser fornecedor e ter essa caracterização de relação de consumo, tem que ter habitualidade no negócio. Né? Então eu, Kleber, vendo bombom com habitualidade, para complementar minha renda, eu vou ser fornecedor. Então se eu vender bombom na faculdade,
Se tiver habitualidade... Sim, porque eu levo porque é o meu ganha-pão, que eu vou comer no outro dia e vou pagar a faculdade. Sim, isso. Eu tenho habitualidade disso e eu vou ser considerado fornecedor por causa do bombom. Pra poder responder tudo. E o cara no sinaleiro, que tá todo dia vendendo balinha. Também. Se tiver problema de relação de... A mesma coisa? Produto, ele não deixa de ser um comerciante habitual, né? Vai ser considerado fornecedor perante o Código de Defesa do Consumidor. O artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor fala que fornecedor é toda pessoa comerciante de forma habitual, né? Então as pessoas que estão no sinaleiro fazendo a renda extra e estão lá todo dia, eles são considerados pela lei fornecedores. Sim. Estão enquadrados no código. No caso dessa habitualidade. Porque eles estão lá todos os dias e é um negócio deles. Então, se ele fizer esporadicamente, para complementar a renda, aí não. Aí não é considerado. Não vai ser considerado. Entendi. Falando da parte do direito, quando eu posso aplicar o direito ao arrependimento, como que funciona? Isso gera bastante dúvidas também, porque os consumidores... o direito de arrependimento, previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala que o consumidor tem direito de arrepender da contratação até 7 dias a partir ou da contratação ou do recebimento do produto, né? Quando a compra, a aquisição for feita fora do estabelecimento comercial. Então, quando eu compro por telefone, quando eu compro por internet, quando eu compro residência, às vezes eu recebo a pessoa para comprar, eu tenho prazo de 7 dias para me arrepender. Não tem relação com defeito, não tem relação com nada. Eu só não quero mais, eu me arrependi da compra. Eu tenho prazo de 7 dias para devolver o produto. Né? Mas isso pela internet? Pela internet, telefone ou a domicílio. Se for na loja, aí não tem essa regra. Tá? Então, se eu for na loja física do centro da cidade, comprar o produto e me arrepender, não tem Não tem então, arrependimento. porque eu já vi conversa falando, não, eu vou comprar o vestido ou o terno, vou usar o final de semana e vou devolver na segunda. Isso não existe. O direito de arrependimento é só para compra fora do estabelecimento comercial. É até importante falar direito à troca do produto. Tá? Se o produto não apresentar defeito, é importante para os consumidores entender que não tem obrigação do fornecedor realizar a troca. Né? Então não tem defeito no produto. Mesmo ele se arrependendo que comprou, porque ele não quis mais, porque ele viu que ele gastou a mais. Né? Por exemplo, ele gastou ele estava no impulso e acabou gastando ali. Ele não tem direito à troca. Se não apresentar problema, ele não tem direito à troca. Na loja física, né? Então, mas o que a gente sempre pede para os fornecedores, inclusive a gente orienta, sempre exponha a informação correta, qual que é a política de troca da empresa. Né? Isso é uma faculdade do fornecedor. Eu quero trocar, não vou trocar. Mas só informe o consumidor se tem troca, se não tem troca, como que deve proceder, né? Isso a gente sempre pede para os fornecedores. Mas em tese, se não apresenta defeito, não tem obrigação de trocar. Então, por exemplo, é o período dos presentes, né? Vou comprar um presente e ficou pequeno. O Black Friday, que vai ser daqui uns dias, Black Friday, já tem daqui uns dias aí. Eu vou lá comprar um sapato, acontece muito com sapato. Comprei um sapato, uma roupa, ficou pequena para o meu filho. Veja, se for na loja física, não tem direito à troca. Então pergunte, né? Vamos o consumidor chegar lá e perguntar, qual que é a política de troca da empresa? Vocês trocam ou não trocam? Se não servir, tal, como que eu posso fazer? Então isso tem que estar exposto, na verdade, mas se não tiver, o consumidor tem que perguntar. Tá, então vamos exemplificar para ajudar o consumidor que se arrependeu numa compra online. Tá. E daí no 4º dia ele entrou em contato com a empresa que ele comprou e falou assim, olha, eu estou arrependido, eu não quero devolver o produto porque eu não gostei, eu não preciso dar motivo. Eu só preciso falar que eu não quero mais. Quer exercer o direito de arrependimento. E daí eles abrem um protocolo para mim, qual que é como funciona na prática para que a pessoa possa entender. Porque eu mesmo não sei, eu nunca fiz esse procedimento, então eu não sei como fazer. Em regra é assim, né? Na prática funciona assim. Comprei um produto, me arrependi. Pela internet, por telefone ou a domicílio. Comprei um celular pela internet. Pela internet. Me arrependi, não quero mais. 7 dias para devolver. O que você vai fazer? Vai entrar em contato com o fornecedor, né, com a loja que tu vendeu, falar, quero exercer meu direito de arrependimento por e-mail ou telefone ou por ligação. O que eles vão fazer? Eles vão te retornar, te inserindo ali, vão primeiro perguntar se você quer fazer a troca, se você quer a devolução, a restituição do valor pago, alguma coisa nesse sentido. E aí eles vão te mandar um código de postagem, né? Então aí você vai pegar o produto na mesma embalagem que foi te entregue,
vai embalar o produto, vai pegar esse código de postagem, vai postar no correio, sem custo para o consumidor, importante lembrar, né? Você vai chegar no correio com esse código, vai ser postado lá e vai devolver para o fornecedor. O fornecedor tendo o produto em mãos, ele vai acreditar lá o valor na tua conta, ou vai cancelar através do cartão de crédito, ou vai promover um vale-troca, né? Vai ser dessa forma na prática. Tá, e o que eu não entendi direito. Eu comprei, eu não preciso pagar para devolver? Não. Eu vou chegar no correio e vai ter um crédito lá para eu fazer isso? O código de rastreio que eles encaminharem é gratuito, né? Então você vai colocar ali na própria embalagem ali, lá no correio quando você postar ele vai ser gratuito, não vai ter custo nenhum para o consumidor. Se tiver, tá errado, tá? Entendi. Viola o direito do consumidor. Tá. Me diz uma coisa. Quando a pessoa faz um TAC, igual teve o TAC da Apras, que você estava me explicando, como que funciona quando uma empresa quer fazer um TAC? Tem a previsão também no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal 2181, né? Então os fornecedores que às vezes porventura responder... Olha aqui dessa tela aqui que... O fornecedor às vezes tem algum problema de consumo, está respondendo a algum processo perante o PROCON, tem a possibilidade de formalizar um TAC, né? Que é um termo de ajustamento de conduta. Então, ao invés dele sofrer uma multa, uma penalidade, alguma coisa, tem essa possibilidade. Aí tem que conversar com os PROCONs lá e ver qual que é a possibilidade, qual que é as obrigações que vai ter no TAC, mas tem essa possibilidade sim de fazer o TAC e evitar ali um processo administrativo sancionatório, uma multa ou uma suspensão da atividade. Tem essa previsão na lei para fazer. Geralmente a gente usa os TACs, o termo de ajustamento de conduta, para evitar a multa, né? Então chega lá no processo administrativo, verificou a multa, seu caminho vai ser a multa. O fornecedor vem, conversa, a gente formaliza um TAC para que não seja aplicada a multa, né? Atendendo as determinações do PROCON ali e as obrigações que vai constar no TAC, né? E falando até do TAC do Apras, essa é uma dica até que o pessoal do Paraná, né? Tem um TAC do Ministério Público do Estado do Paraná e do Apras, que é uma associação paranaense de supermercados, que ele prevê a possibilidade do consumidor que encontrar um produto vencido no supermercado, levar outro de graça, tá? Dentro do prazo de validade. Ou seja, então eu vou lá comprar um achocolatado, por exemplo. Comprei um achocolatado eu vou comprar um achocolatado e encontrei um vencido. Eu, consumidor, tenho o direito de levar outro de graça, dentro do prazo de validade. Se eu encontrar um achocolatado até 10 achocolatados, eu vou levar 10%. Se eu encontrar de 11 a 20, eu vou levar 10%, tá? Qual que é o problema disso? O problema é que não são todos os supermercados, né? São só os supermercados que são associados a esse Apras. Então você vai ter que entrar lá no site do Apras e ver qual o supermercado que é associado. Aqui em Araucária a gente em contato com a Câmara, indicamos lá até para fazer um projeto de lei estendendo esse direito para todos essa obrigação para todos os supermercados. Então, desde o pequeno, médio, grande, se for aprovada a lei, vai ser... Que notícia boa para o consumidor. Bem bacana, bem bacana. Me fala uma coisa, só para a gente ir já mais para o final. Eu sei que o doutor tem vários compromissos e a gente está tentando otimizar o máximo possível. No caso de tratamento estético, que é uma coisa que acontece muito hoje, o que o doutor poderia falar a respeito disso para quem faz tratamento estético? Outro dia a gente estava passeando, eu e minha esposa, ela conversou com a vendedora da loja que fez uma cirurgia plástica e o nariz dela ficou torto. E ela falou com o médico e sabe aquela conversa e não mudou nada e ela estava toda mal porque ela fez para ficar bem. Sim. Esse é um problema, assim. O que a gente encontra alguns problemas no PROCON relacionado a isso. Tem que verificar o que foi ofertado, né? Alguns vão lá e prometem os famosos milagres e daí não acontece. Mas, por exemplo, se ficar evidente que está torto ou que está com algum defeito, o ideal é que seja refeito, né? Que seja corrigido o erro. Então, se caso a pessoa não quiser fazer, ou a empresa, enfim, tem que abrir a reclamação no PROCON para tentar corrigir esse defeito. E qual que é o alerta que o PROCON pode dar para o consumidor que está querendo esse tratamento? O que ele deve ter como regra na mente dele a hora que ele for contratar o profissional ou a clínica? Primeiro pesquisar o profissional, né? O profissional, a clínica, ver o histórico deles, ver os procedimentos realizados,
né? Pesquisar amplamente mesmo, não vai no mais barato, né? Às vezes o mais barato é o que dá problema. Ver o que está sendo ofertado, ninguém faz milagre, pessoal, né? Isso, a questão de procedimento estético, muitas das vezes depende também de uma atuação do consumidor, né? Então, para você emagrecer, eu vou tirar uma gordurinha ali, alguma coisa, mas você precisa, tá lá no contrato, precisa fazer academia, precisa cuidar da alimentação, mas isso não é exposto para o consumidor. E daí, se a pessoa não faz isso, ela não tem o resultado. Ela não tem o resultado. Aí ela chega no PROCON lá, eu não tive resultado. Aí você vai analisar o contrato, mas está aqui, tá fazendo, tinha que ter feito academia, mas não foi exposto isso, né? Então sempre analise bem, pesquise primeiro o fornecedor, veja os procedimentos realizados, leia o contrato com atenção. Se tiver dúvida, temos a ferramenta da consulta no PROCON, procure o PROCON, estou com dúvida referente a esse contrato, não sei se eu assino. Vai lá no PROCON de forma antecipada, né? Não precisa ter um problema para ir lá no PROCON. Vai consultar a gente lá antes de fechar o contrato. Mas tem que pesquisar, tem que tomar cuidado. E para a clínica, qual é a orientação para o fornecedor desse serviço? O que a clínica poderia fazer para melhorar a transparência nas informações? Primeiro, informar de maneira ampla e ostensiva todo o procedimento que é realizado, né? Deixar muito bem claro se depende de alguma coisa do consumidor, né? Isso no momento da oferta, não é só lá no contrato. Lá na oferta tem que ter colocado, a gente vai fazer esse procedimento, é um tratamento, né? É um procedimento, eu não estou vendendo um resultado, né? Isso é importante sempre ficar bem explícito para o consumidor. O consumidor pode ter uma frustração, né, relacionada ao resultado. Agora, como advogados, vamos dar uma dica para o consumidor. Uma das coisas importantes que eu acho que poderia ser feito é pesquisar o nome do médico na internet para saber se ele tem processos relacionados àquilo ou não. Também é uma questão importante. E daí você contrata o advogado da sua confiança, você paga a consulta para ele, que é muito irrisório em relação ao valor do que você vai gastar na cirurgia, para ele fazer essa pesquisa para você pelo sistema. E ele vai analisar nos processos que forem encontrados, ele tem como acessar e analisar os processos que tem problema sobre isso que a pessoa vai fazer ou não. Sim. E se o médico não tiver, tudo bem. Mas se ele tiver, que a pessoa já fique mais cuidadosa com isso, né? Sim, é um procedimento estético, né? Não é uma compra de um óculos, né? Então isso pode perdurar para o resto da vida da pessoa. Você vê que interessante, né? Nós atendemos os clientes quando vão comprar imóveis, porque a gente faz a pesquisa do vendedor. Para o comprador nos contrata, nós fazemos a pesquisa, os advogados em si, e daí, em tese, é um risco a menos para ele fazer a compra. Agora, a tua imagem, que mexe com o teu autoestima, é tão importante quanto você adquirir um imóvel. E você não faz essa pesquisa. E você... Vai pelo mais barato. Pelo mais barato, pelo entusiasmo da rede social. Isso mesmo. Até como uma forma de ferramenta para a questão de transparência, o Código de Defesa do Consumidor e o Decreto Federal 2181, eles prevê lá a obrigação, tá, dos PROCONs, tanto estadual, municipal e até os outros órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, fazer um cadastro de fornecedores. O que é isso? Então, lá, todas as reclamações que nós temos do PROCON são publicadas no site do PROCON, e lá tem o resultado, se foi resolvido ou não foi resolvido o problema. Então, o consumidor pode olhar lá qual empresa que já foi acionada no PROCON, se resolveu o problema, se não resolveu o problema, tá? Nós vamos fazer a nossa primeira publicação agora no começo do ano, porque nós mudamos o sistema e essa publicação é anual. Mas se entrar no site do PROCON Paraná vai ter, se entrar no site do PROCON de outros estados ou município vai ter lá a lista de todas as reclamações do PROCON nos últimos 12 meses. Então você pode ter uma consulta, deixa eu ver se essa empresa aqui tem muito problema. Então entra lá e dá para verificar. Tá, já indo para o final, eu quero falar para os nossos ouvintes, nossos amigos, que quem quiser deixar uma mensagem depois no YouTube, na parte de perguntas, respostas, nós encaminharemos ao Dr. Kleber. E daí, se for de outro PROCON, ele vai encaminhar para outro local. Então todos estão convidados a
fazer uma pergunta se quiserem. Ele vai estar à disposição para responder depois. Vamos para a finalização. O que o doutor poderia trazer para nós de mensagem sobre a sabedoria? Todos temos uma experiência de vida. Então, o nosso projeto é entrevistar pessoas, conhecer vidas. Então, todos temos um pouquinho de conhecimento para partilhar. O que o doutor poderia partilhar com o nosso pessoal, deixar a mensagem no programa? A ideia de mensagem eu queria deixar assim, eu me tornei uma pessoa muito grata, né? Por tudo que acontece na minha vida, seja as coisas boas, coisas ruins, a gente tem que tirar o que é melhor disso. De melhor disso. Alguma coisa vai servir, seja para experiência, né? Seja para aprendizado. Então eu, a partir do momento que eu comecei a ser grato a Deus por tudo que acontece na minha vida deslanchou, né? Amém. Pessoalmente, obrigado, pessoalmente, profissionalmente, até em relação à família, filho, tudo. Então eu sou muito grato. Então eu gostaria de deixar uma mensagem nesse sentido, as pessoas serem mais gratas a todo momento, né? Até deixei aqui o texto. Feliz é aquele que possui sabedoria suficiente para reconhecer a cada minuto da vida um momento de agradecer a Deus, né? Então, essas pessoas acho que serem um pouco mais gratas, serem honradas, terem fé, honrar pai e mãe, sim, né? E terem fé, eu acho que a vida tem mais leveza, tem mais sentido pra gente. Amém! Rapaz, sensacional, gostei, obrigado. Que mensagem, Kleber. Então, quero agradecer ao meu amigo Dr. Kleber por ter cedido o tempo dele e partilhado com nós esses minutos de sabedoria, onde pôde conversar com a gente um pouquinho sobre o direito, falando do PROCON, sobre o Código de Defesa do Consumidor, dando orientações aos fornecedores. Então é com grande alegria que estamos terminando mais uma entrevista. Eu vou passar a palavra ao Dr. Kleber, fazer as considerações finais, falar onde pode encontrar ele e um grande abraço a todos. Dr. Kleber tem a palavra. Primeiramente, agradecer de novo, Dr. Ricardo, pela oportunidade. É sempre bom estar falando do nosso trabalho, do direito do consumidor. A gente pode minimamente ajudar as pessoas, né? E dizer para os consumidores, para os ouvintes, para os telespectadores ali, estamos à disposição para tirar dúvidas, fazer consulta no PROCON. O importante é ressaltar que o PROCON não é só para defender o consumidor, mas sim regular toda a relação de consumo, né? Então a gente sim atende, tenta educar inclusive os fornecedores e principalmente as pessoas que precisam, têm alguma dúvida em relação ao direito do consumidor, procure o PROCON previamente, não precisa ter um problema na mão para tentar resolver, né? Pode procurar a gente lá de forma antecipada para a gente orientar, fazer as orientações de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Estamos sempre à disposição. Obrigado. Eu acabei esquecendo de uma coisinha, mas não vai durar 3 minutos para o Dr. Kleber nos ajudar aqui. Hoje nós temos a rede social, então ela é muito forte na vida de todo mundo. Então nós temos as pessoas que trabalham com a rede social. Nós temos os influencers, nós temos os prestadores de serviço, até na rede social há a relação de consumo. Então, se tiver um contrato entre um prestador de serviço ou outro, eles têm que ter aquela regra mínima de respeitar o Código de Defesa do Consumidor, mesmo vendendo trabalho na internet, de imagem. Então, se eu quiser fazer uma propaganda, eu tenho que estar na regra do direito do consumidor. É isso, né? Perfeito, isso mesmo. Até porque, assim, nós tivemos um encontro em São José dos Pinhais há alguns dias e uma das discussões foi essa, porque, por exemplo, quando tem um problema de consumo e quem fez a veiculação na internet, quem fez a veiculação em televisão é responsável também ou não? Né? Então tem-se um entendimento que, por exemplo, digital influencers são responsáveis por aquilo que está sendo ofertado, né? Então podem ser acionados também. Então tem que tomar cuidado, inclusive na oferta lá por eles realizada, tem que respeitar o Código de Defesa do Consumidor e também ver a idoneidade da empresa. Né? Tem o caso acho que da Gisele Bündchen, que ela fez um merchan de uma marca lá, e eu acho que não viu que a empresa não atendia muito bem os consumidores, retirou, saiu, tirou do ar, né? Porque ia ser... No contrato dela, então, já previa que poderia ser retirado do ar. Justamente, porque ela também seria responsável pela divulgação ali daquele produto, né? Eu vi nesses casos tem até contrato de seguro para isso, né? Isso, tem envolve também, envolve seguro também.
Então tem que tomar cuidado, tem que avaliar bem a situação, né? Mas tem que tomar esse cuidado. Porque às vezes a pessoa só quer, quero fazer um merchan aqui a qualquer custo, né? Só avisando o dinheiro. Mas a empresa não atende o consumidor, né? O produto é um produto Não, é bem importante, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele entende como frágil o consumidor. E a existência dele é porque o consumidor é frágil, é vulnerável. Tanto é que no direito você pede a inversão do ônus. Isso, justamente. Então, assim, a ideia de ter o direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, é do princípio da vulnerabilidade, né? O consumidor ele tem a vulnerabilidade econômica, técnica, jurídica, né? Então é por isso, justamente por isso. Inclusive as interpretações contratuais, é importante dizer, muitas das vezes, a gente enfrenta isso nas audiências lá, são em prol do consumidor. Então, às vezes, o fornecedor redige uma cláusula meio difícil de entender lá. A gente, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, interpreta da melhor forma para o consumidor. Entendi. E só finalizando, e essa eu prometo que é a última, nós falamos sobre a questão do gás. E o Procon de Araucária, ele deu uma entrevista esses dias na televisão falando sobre isso. E não precisamos entrar no assunto como um todo, mas dar uma dica aos consumidores quando comprar o gás, porque todo mundo tem um botijão de gás em casa. Vamos lá. Então a gente fez uma pesquisa recentemente, né? Até foi objeto de entrevista no canal de televisão. A gente detectou aqui em Araucária a variação do preço do gás de 20%. Né? Então o mais barato foi R$ 89,90 e o mais caro R$ 105. Isso falando do valor do gás mesmo. Mas a gente também viu bastante variação na questão da taxa de entrega. Tem fornecedores que não cobravam, tem fornecedores que cobram 3, 5, 10, 15 reais. Então o consumidor tem que ficar atento a essa situação. Às vezes o gás é mais barato, mas a taxa de entrega é mais cara. Né? Tem estabelecimentos também que parcelam no cartão sem juro. Né? Mas o que mais trouxe alerta para a gente foi a questão da compra. O consumidor tomar cuidado, às vezes na rede social. É vendido gás 40%, 50% com preço mais barato, mas são golpistas. Né? Então eles colocam lá, anunciam, a pessoa faz o Pix para eles até pedem o gás na revenda mesmo, para entregar, só que quando chega lá começa a ter a divergência, porque a revenda não recebeu, o consumidor já pagou, mas é o golpista que... Então o alerta é a hora que for pagar o Pix, você conferir se o nome que você está mandando o Pix adiantado é o nome da revenda que está no anúncio. Se não for o nome de terceiro... Se o nome não for o mesmo, comprei da X Gás, o nome é outro nome, não faz o Pix. Se for fazer o Pix, só no momento que receber, então. Tá, então não paga adiantado. Não paga adiantado. Agora se conferir, é esse o mesmo nome, bonitinho, tudo certinho, não tem problema. Mas o ideal é que pague no momento que receber. Eu tenho como regra geral que esse pessoal da empresa de gás só recebe a hora que eles entregam, que nem você pede uma pizza, na hora você paga por motoboy. Isso mesmo. Isso? Isso mesmo. Tá, então agradecendo todos e é com grande alegria que encerramos mais um episódio do Projeto Sabedoria. Hoje com o diretor do Procon de Araucária, Dr. Kleber Sotz, e como dizem provérbios, a sabedoria é vizinha do conhecimento. Muito obrigado, grande abraço a todos.